No programa de hoje, você vai conhecer um recanto da cultura lusitana no centro do Rio. Um artista da Praça General Osório que pinta temas sociais e os horrores da guerra. E no perfil de hoje, a cantora e compositora Camila Costa. Está entrando no ar o programa X Salada, a sua revista eletrônica com muitas entrevistas, curiosidades e dicas culturais para você. O Espaço Cultural da Praça General Osório, em Ipanema, surgiu em 1968 durante o movimento hippie e ainda hoje abriga o espírito de contestação. Um exemplo disso é o trabalho do artista plástico Paulo Melo. Ele pinta os seus quadros como forma de expressão político-social. As favelas e as multinacionais, os lixões das grandes cidades e o movimento dos sem-terra. Estes são alguns dos aspectos sociais e políticos focalizados pelo artista plástico Paulo Melo. Há 30 anos, vivendo da arte, o pintor expõe seus quadros na Feira de Artesanato da Praça General Osório, em Ipanema. Faço uma crítica ao neoliberalismo, através de colocando nas minhas favelas o consumismo. Eu faço a ironia. A política externa também é um tema constante no trabalho do artista. Eu trabalho também sobre o assunto político da guerra, principalmente do Iraque, onde eu mostro todo o meu descontentamento, eu extravaso tudo que eu penso através da minha pintura. Agora, eu não deixo de fazer também o decorativo, porque é uma maneira de contrabalançar a sobrevivência da gente. Mas eu consigo vender realmente o meu trabalho em termos de política, né, de social. Os quadros de Paulo Melo também podem ser comprados através da internet. Vendo também na Novica. A Novica é um site de Los Angeles que ela é associada ao National Geographic. Para compor seus quadros, Paulo Melo utiliza como fonte de pesquisa publicações nacionais e internacionais. O objetivo é utilizar a arte como forma de conscientização popular. Atualmente eu leio A Tribuna, eu leio Caros Amigos, a Carta Capital, Le Monde Diplomatique, o El País lá da Espanha. Quer dizer, se eu pesquiso exatamente onde há informações que possam acrescentar alguma coisa. O trabalho do artista é muito procurado por turistas estrangeiros. Por incrível que pareça, muitos americanos compram e até elogia. E quando a gente pergunta do you love Bush, ele, no, I hate Bush. É muito comum isso. Há quase 40 anos, a Praça General Osório, em Ipanema, é um dos redutos de artesãos e artistas plásticos da cidade do Rio de Janeiro. A Feira Hippie da Praça General Osório, em Ipanema, surgiu em 1968, em plena ditadura militar. Muitos artistas procuraram a praça porque não conseguiam expor seus trabalhos nas galerias de arte. Atualmente, a praça continua sendo um espaço alternativo, onde você encontra pinturas, esculturas, roupas, bijuterias e muito souvenir. A Prefeitura do Rio de Janeiro administra o local também conhecido como Feirarte. O Gabinete Português de Leitura foi criado no Rio de Janeiro em 14 de maio de 1837. A maior biblioteca de autores lusitanos fora de Portugal. O Real Gabinete Português de Leitura é hoje um centro de referência da cultura portuguesa na América do Sul. Encravado no centro do Rio, o Real Gabinete Português de Leitura é uma das marcas da presença dos portugueses no Brasil.
A instituição surgiu no século XIX. O objetivo era ajudar os jovens imigrantes portugueses que chegavam ao país. O Gabinete Português de Leitura foi criado no Rio de Janeiro em 14 de maio de 1837, quer dizer, 15 anos depois da independência do Brasil. Um grupo de portugueses, jornalistas, advogados, comerciantes da praça, resolveu fundar uma instituição que, digamos, funcionava para emprestar livros aos jovens portugueses que chegavam com poucas letras e pouca instrução. Com o desenvolvimento, e a gente vê logo, poucos anos depois da fundação, que aparecem coleções no gabinete de obras raras, tratados de teologia, uma edição Príncipes de Lusíadas, obras do século XVI e XVII. O atual prédio, em estilo manuelino, próximo à Praça Tiradentes, foi construído em comemoração ao 3º centenário de morte do escritor português Luís Vaz de Camões. Em 1880 foi edificada esta sede, inaugurada a pedra fundamental pelo imperador Dom Pedro. Depois, na inauguração, estava a princesa Isabel. E aqui, então, a partir de 1887, foi o ano da inauguração, passou a funcionar a Biblioteca do Real Gabinete, que passa a ser pública em 1900. O salão de leitura, de 400 metros quadrados, está se tornando insuficiente para abrigar o acervo de livros que contém cerca de 350 mil obras. Como nós recebemos de Portugal o depósito legal, isto é, todos os livros que são editados em Portugal por força de lei, recebemos um exemplar, então todos os anos 5 a 6 mil novos volumes são acrescidos a esse acervo. Já não temos mais espaço. O Real Gabinete também possui em seu acervo brasões, bustos e outras preciosidades, como o altar da pátria, o livro de ouro e a placa oval, toda em prata e marfim, uma homenagem a Camões. Eventos importantes da história cultural do país, como as primeiras sessões da Academia Brasileira de Letras, presididas por Machado de Assis, aconteceram no Salão Nobre do Real Gabinete. Atualmente, a instituição possui um centro de estudos, um polo de pesquisa e mantém convênio com várias instituições de ensino no país e no exterior. Também são realizados diversos eventos culturais, como concertos, seminários e colóquios. O público ainda pode participar de cursos como os de literatura, artes e história, oferecidos pela instituição. Nós temos bolsas de estudo para uma na categoria sénior e 3 na categoria de júnior, juntamente com a Fundação Calouste Gulbenkian, em que, digamos, durante um ano nós financiamos o trabalho desses estudiosos, seja voltado para o acervo do gabinete. A biblioteca do Real Gabinete está aberta ao público de segunda a sexta, de 9 da manhã às 6 da tarde. Apenas associados podem realizar empréstimo de livros. Para se tornar um sócio, basta preencher um cadastro e pagar uma pequena taxa cobrada mensalmente. No programa de hoje, a gente vai curtir a paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas e saber um pouco mais sobre a sua história. Um espelho d'água em forma de coração. Assim parece a Lagoa Rodrigo de Freitas, uma das principais atrações turísticas da cidade do Rio de Janeiro. O local já foi habitado pelos índios tamoios e recebeu diferentes nomes. No século XVIII, a proprietária da região, Dona Petronilha, batizou todas as suas terras com o nome do seu marido,
o jovem Rodrigo de Freitas, oficial de cavalaria de apenas 18 anos. Cenário de muitas novelas, Alagoa é um lugar que oferece várias possibilidades de lazer, um verdadeiro cartão postal. Soprando o vento, anunciando a chegada de um bom tempo. Ela é uma das integrantes do grupo Sururu na Roda e no seu primeiro disco solo interpreta composições próprias e de grandes nomes da MPB como Chico Buarque e Fátima Guedes. Confira agora o perfil da cantora e compositora Camila Costa. É circular a folha no vento, é circular o tamanho do tempo, é circular. Eu tenho 10 anos de carreira, eu comecei a tocar por volta dos meus 13 anos, comecei como uma brincadeira, comecei tendo aula de violão em casa, logo depois eu fui para uma escola de música e logo depois eu fui para a universidade. E paralelo a isso, eu comecei a tocar na noite, com 14 anos, eu já tocava na noite e minha mãe ia junto porque não era permitido, né, menor de idade. Num quadrado gelado ela brilha, todos podem ver. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci a Nilce Carvalho, o Silvio Carvalho, o Fabiano Salek, e aí montamos o grupo Sururu na Roda, que está aí há 6 anos, até hoje, firme e forte. Soprando o vento, anunciando a chegada de um bom tempo. Pois é, quando a gente estava gravando o segundo disco do Sururu, eu recebi um convite do nosso produtor, Rui Quaresma, para fazer um CD, a princípio que seria um CD de serestas, né? E aí, conversa vai, conversa vem, eu aceitei a proposta de gravar um disco de serestas. Conversa vai, conversa vem, eu mostrei algumas músicas que eu tinha feito. Ele gostou das minhas músicas, nós viramos parceiros, e aí descobrimos que o disco era um disco autoral. Eu tive a honra e o prazer de contar com músicos maravilhosos e uma participação, para mim, super especial da Fátima Guedes, que é uma cantora, uma compositora que eu sempre me inspirei muito, sempre tive grande admiração. E ela está me dando uma força incrível e é muito bom tê-la participando no meu disco. Sua cabeça divide-se em departamentos, arquivos, fichários, documentos, aonde a emoção se esconderá. A sua alma carece entender sentimentos, de sonhos, lembranças e momentos, sei que nada faz. O documentário Vlado, 30 anos depois, é a nossa dica X-salada de hoje. Vlado, 30 anos depois, é o documentário do cineasta João Batista de Andrade, que conta a história do jornalista Vladimir Herzog, morto durante o regime militar de 64. O filme apresenta vários depoimentos, entre os quais o de jornalistas como Paulo Marcum, Alberto Dines e Rodolfo Gonder, que viveram a época da repressão. A viúva Clarice Herzog e o filho Ivo Herzog também participam do documentário.
Janela da Alma, dos cineastas João Jardim e Walter Carvalho, é um filme sobre o olhar. No documentário, 19 pessoas com diferentes graus de deficiência visual relatam suas experiências e a superação de obstáculos. Participam do filme o cineasta Wim Wenders, o escritor português José Saramago, o músico Hermeto Pascoal e o vereador de Belo Horizonte, Arnaldo Godoy. E para os amantes do rock, a dica é o documentário O Diário de Woodstock. O filme é um registro dos 3 dias de festival hippie, realizado em 1969. O Festival de Woodstock é considerado um marco na história da música e contou com a participação de ícones como Janis Joplin, Jimi Hendrix e Joan Baez. E o programa X-Salada de hoje fica por aqui. Até a próxima semana!